Fala, concurseiro! Perito Marek na área, saudações periciais. Estamos de volta para mais uma aula, para mais um módulo, um tópico do nosso preparatório para o concurso de perito criminal das específicas Biologia e Biomedicina. Então, ó, onde nós estamos? Módulo 1, Bioquímica Básica e Biomoléculas. Já vimos o tópico 1, Estrutura e Função de Ácidos Nucleicos. E agora, proteínas e enzimas, tá bom? Sem mais delongas. Bem, o que eu queria começar a falar para você, que está aí do outro lado, sobre as proteínas, né, proteínas e enzimas, é que elas são as macromoléculas, tá, mais abundantes nas células que estão vivas, tá? E elas ocorrem numa grande variedade, né? Nós temos centenas, tá? Eu diria milhares de proteínas, né, em nossas células, né? E a regrinha básica é: aminoácido é o monômero, tá? Ele se polimeriza em peptídeo, e o peptídeo, quando ele cresce mais um pouquinho, ele se transforma no polímero, que é a proteína, tá? Então a proteína é o polímero. O peptídeo é uma seção de transição, tá? Um lapso temporal de transição entre os aminoácidos e as proteínas. E, como acho que você deve saber, as proteínas elas possuem uma gama, uma diversidade de funções biológicas, né? E a gente vai trazer as mais importantes, né, que julgamos aqui, para detalhar as funções delas aqui para você, tá bom? E nós podemos dizer também, ainda introduzindo o tema, que as proteínas, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são justamente o resultado final, né, da informação genética que a gente tem. Porque, como a gente sabe, toda a sequência de DNA, ela tem potencial para ser transcrita em um RNA, e esse RNA sendo mensageiro, ele pode ser traduzido em uma proteína. Então a proteína nada mais é do que a expressão, né, da informação genética que está dentro da gente. Certo? Muito bem. E outro fator importantíssimo que já caiu em prova, uma informação bem interessante que eu vou trazer aqui para você agora, é que qualquer proteína que nós temos, tá? Qualquer que seja ela, elas só são construídas, elas só são polimerizadas a partir de 20 aminoácidos. Tá? Só existe na natureza, para a absorção humana, 20 aminoácidos. Alguns que nós produzimos e outros que nós precisamos adquirir pela dieta. E a gente vai especificar isso já já também para vocês. Tá? E entre os produtos das proteínas, né, o produto dessa polimerização, nós temos as enzimas, né? As enzimas nada mais são do que uma classe especial de proteínas que possuem funções específicas, né? Elas possuem uma função geral aqui, está ainda na introdução, uma função de catalisar reações químicas. E dentre os grupos de proteínas, as enzimas são as que possuem maior diversidade, tá? Então, pacificada essa introdução, essas informações iniciais, tá? E eu gostaria de dizer, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, que, mais uma vez, todas as informações que a gente está trazendo para você aqui, tanto no slide, como a nível de plus aqui, né, que você pode ter percebido que eu não coloco tudo no slide, né? Mas para esse preparatório específico eu fiz questão de colocar o máximo de informações que já caíram em provas para vocês terem no material auxiliar de vocês, que serão esses slides aqui que a gente vai disponibilizar, tá? Então, nada aqui que eu coloquei para você é por acaso, tá? Ou é para encher linguiça, para ganhar tempo, porque tempo a gente sabe que é o nosso bem mais precioso, principalmente para você que está querendo o acesso, o ingresso na carreira pública, tá? Então, tudo que estão nos slides, tudo que eu falar para você, realmente, potencialmente, pode cair na tua prova, tá? Muito bem. E aí, começando do começo, tá? Vamos falar sobre os monômeros, tá? Eu abreviei aqui os aminoácidos por essas duas letrinhas aqui, AA, tá? Então, sempre que vocês virem AA, é justamente aminoácido, tá? Então, os aminoácidos, eles são os monômeros das proteínas, tá? E todos eles, apesar de termos os 20 aminoácidos diferentes, todos eles possuem características estruturais comuns, que a gente vai ver já já, tá bom? Mas quais são essas características, já adiantando para vocês? Eles possuem um grupo carboxila, como está aqui nessa imagem, ó. Eles possuem um grupo carboxila.
e um grupo amino ligados ao mesmo carbono, que é o carbono alfa. Tá? Então, sempre na estrutura dos 20 aminoácidos, sempre vai ter essa estrutura básica aqui. Você verificando essa estrutura aqui, você pode afirmar que a molécula que você está verificando é um aminoácido. Tá bom? Muito bem. Mais. O que é que os aminoácidos formam? Eles formam os peptídeos e, por fim, as proteínas. Né? E, na realidade, essas proteínas elas são formadas, como eu já falei, por uma reação de polimerização que ocorre por desidratação. Tá? Então, as ligações peptídicas, que são um tipo de ligação covalente, que é aquela ligação entre um aminoácido e outro, o resultado desta ligação é uma desidratação, é uma perda de uma molécula de água por cada ligação peptídica que é feita. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que as proteínas são resultantes da desidratação de aminoácidos. E cada resíduo deste liga-se ao seu vizinho por um tipo específico de ligação covalente, que é a ligação peptídica. Tá? E todos os 20 aminoácidos, eles são encontrados na forma de alfa-aminoácidos. Tá? Então, os 20 são alfa-aminoácidos. Mas, Marek, essa é digamos, esse é o esqueleto do aminoácido. Mas e as diferenças? Como é que eu vou diferenciar esses 20 aminoácidos? Tá? Obviamente pelo nome, né? Cada um tem um nome, tá? Mas a diferença estrutural é essa aqui. Ó. Você tem, na realidade, algumas diferenças. Tá? Você tem as cadeias laterais, que é esse grupo R aqui. Ó. É justamente essa cadeia lateral. Em termos de estrutura, de tamanho e de carga elétrica, elas vão variar de um aminoácido para outro. Tá? E no que é que isso vai acarretar? Qual será a consequência disso? A solubilidade ou não em água. Tá? Então, se a gente olhar para a fórmula aqui de novo, a única diferença na cadeia entre os aminoácidos é esse grupamento R aqui, que é chamado de cadeia lateral. Tá? Por quê? Porque essa cadeia lateral, a depender de um dos 20 aminoácidos, ela vai ter uma estrutura, um tamanho e uma carga elétrica diferente. E essas três variáveis da cadeia lateral vão combinar com solubilidade ou não em água. Tá? Muito bem. Então aqui mais uma vez, ó, a estrutura geral. Tá? E a única exceção, o único aminoácido que não possui esse carbono quiral, que não possui o centro quiral, é a glicina. Todos os demais, 19, possuem. Tá? Marek, e o que é que acarreta? Qual é a consequência prática direta do aminoácido possuir ou não carbono quiral? Bem, se o aminoácido possui carbono quiral, ele é uma molécula oticamente ativa. Tá? Então ele pode assumir as duas possibilidades através da luz polarizada. Ou L ou D, né? Levógera e destrógera. Tá? É o que a gente chama de estereoisomeria dos alfa-aminoácidos. Eles são moléculas estereoisoméricas. Por quê? Exceto a glicina, tá? Porque pelo fato de possuir carbono quiral, eles podem assumir as duas possibilidades, tanto levógera quanto destrógera. Tá bem? Isso já caiu em prova, então importantíssimo, tá? Importantíssimo. Muito bem. Marek, como é que a gente enumera a cadeia aminoacídica? Como é que a gente numera os carbonos? Bem, primeiramente o grupamento inicial é o COO-, ele é o carbono 1, ó. Ele é o carbono 1, lembra? A carboxila aqui com oxigênio negativo, o grupo amina, o carbono quiral e aqui o R, e por aí vai. Né? Muito bem. E o carbono alfa é o carbono 2, justamente o carbono, isso também muita gente confunde, tá? O carbono quiral não é o carbono 1, tá? O carbono 1 é sempre o carbono da extremidade, aquele que está ligado aos dois oxigênios, tá bom? O carbono quiral ele é o 2. Ele é o 2. Tá bom? E se por acaso o grupamento R ele for heterocíclico, como por exemplo aqui na lisina, aí você segue a ordem numérica convencional. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Tá? Não confundam isso. Beleza, Marek, beleza. Mas uma outra classificação dos aminoácidos é que eles podem ser classificados de acordo com o seu grupo R, né? E aí eles são agrupados em 5 classes, tá? E o que vai diferenciar isso é a sua polaridade, se ele vai ser polar ou apolar. Então, aqui estão
alguns grupamentos R's, ó, onde só tem hidrogênio, como a glicina, né? É o único que não é carbono quiral, né? A alanina, tá? A prolina, a valina, a leucina, a isoleucina e a metionina. Tá? E aí existe, dentro dessa classificação, a primeira regrinha, né? Que são justamente os grupos R não polares, ou alifáticos, ou seja, eles são hidrofóbicos. Eles são o quê? Insolúveis em água. Tá? Eles são insolúveis em água. Então, todos esses aqui são insolúveis em água. Tá? Eles têm cadeias volumosas laterais que estabilizam a estrutura proteica por meio de interações o quê? Hidrofóbicas. Beleza? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são esses três aqui. Ó. São os onde o grupamento R ele tem anel aromático. Quais são os 3 aminoácidos que possuem anel aromático? Como só são 3, talvez você precise memorizar eles. Né? Os outros não, que são muitos. Ó. A classificação de 3 aqui também são 5. A primeira que a gente viu é a maior, são 7. Ó, né? Então, esse aqui, de repente, você saber memorizar do que fenilalanina, tirosina e triptófano tem cadeia lateral aromática pode ser importante para a tua prova. Tá? Então, as cadeias aromáticas, elas são relativamente o quê? Apolares também. Tá? E dentre os 3 aqui, a fenilalanina, que é o mais apolar. Tá? Terceira classificação, segundo a cadeia lateral, é quando os grupos R, né, a cadeia lateral, não é carregada, porém ela é polar. Aqui são os hidrofílicos. São os que são solúveis, têm afinidade pela água. Serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Lembre-se que esses que são hidrofílicos, o grupo R não é carregado. É neutro. Tá? Muito bem, Marek. Quarta classificação. Os mais hidrofílicos. E eles são carregados positivamente. São os mais hidrofílicos. Tá? Juntamente com o último grupo. Lisina, arginina e histidina. E o grupo 5 são os carregados negativamente. São os ácidos. Asparato e glutamato. Aspartato, perdão, e glutamato. Tá? Então vejam que são 5 classificações. Marek julga o que mais interessante? Essa aqui, que são dos anéis aromáticos, né? Fenilalanina, tirosina e triptófano. E os carregados. Os positivos, né? E os negativos. Os positivos se tornam básicos e os negativos ácidos. Ambos são hidrofílicos, são os mais hidrofílicos. Quais são os positivos? Quais são os carregados positivamente? Perdão, a lisina, a arginina e a histidina. E quais são os carregados negativamente? O aspartato e o glutamato. Show? Show de bola! E aqui está, ó, uma tabelinha, tá? Para vocês se debruçarem, colar, botar na parede quando for deitado, né? Botar lá em cima. Aí botar junto com o salário do cargo de perito ali embaixo. Meu Deus do céu, é isso aqui, ó. Vai sair, vai dar certo. E aí é isso, tá? Estão aqui os 20, ó. Para facilitar o entendimento, os 20 aminoácidos, a sigla deles, ó, ou a letra representativa, se eles são cetogênicos, glicogênicos, se eles são essenciais ou se eles são não essenciais, tá? Se ele é carregado ou não, se ele é carregado negativamente, positivamente ou se ele é apolar. Então tá aqui o resumão do que eu falei para você até agora. Show? Muito bom. E aí, como a gente já viu que existem os aminoácidos que são carregados positivamente, negativamente, né? E esses que são carregados, eles podem atuar como ácidos ou bases, é justamente isso, né? Os aminoácidos, eles podem agir como uma substância ácida ou como uma substância básica, né? Em solução apenas em solução, tá? Em solução, esses grupamentos vão estar ionizados, tá? E, a depender do pH, qualquer um pode predominar. Ou com carga positiva, ou com carga negativa. A gente diz que, se o amino com carga positiva, ele assume a forma catiônica. E o grupamento ácido com carga negativa assume a forma aniônica. Tá? Então, o grupamento amino do aminoácido, carga positiva, é o cátion. O grupamento ácido, carga negativa, forma aniônica, é o ânion, tá? O amino é o cátion, o ácido é o ânion, tá? Todas essas informações químicas são importantes
para a gente entender as funções proteicas lá na frente, tá? Bem, e aí com relação às proteínas, né? As proteínas são o quê? O polímero, são polímeros de aminoácidos que se ligam através, né, entre si, através de ligações peptídicas. E aí as proteínas, elas possuem algumas peculiaridades que eu acho interessante falar para você aqui. Primeiro de tudo, ela possui uma característica anfótera, derivada dos aminoácidos. Mário, que danado é uma característica anfótera? Anfótera é quando tu pode assumir simultaneamente duas configurações ácidas e básicas, simultaneamente. A mesma proteína pode apresentar essas duas situações aí, tá? Por quê? Porque ela pode ser formada por aminoácidos ácidos e básicos, tá? Outra situação, ela possui essa capacidade de modificar a carga elétrica do grupamento R, justamente pela característica anfótera dela, tá? E o que é interessante é que todas as proteínas que nós temos em nosso organismo, todas elas são resultado de uma combinação, né, aleatória e única dos 20 aminoácidos entre si. Tá? Então todas as nossas proteínas elas só são formadas pelos mesmos 20 aminoácidos. Agora, de uma forma diferente. Beleza? Não esquece disso. Então vê só, Marek, o que é a danada da ligação peptídica? É justamente isso aqui. Ó. É uma ligação covalente por meio de uma ligação amida substituída. Eu vou explicar com detalhes aqui na imagem, nesse esqueminha aqui de baixo. Tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que a junção de dois aminoácidos já é um dipeptídeo. Tá? Quando você tem um aminoácido